Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Bom, um novo dia. Hoje eu assisti os episódios 3 e 4 de Drive to Survive, né? É aquela história, né? A gente se irrita e tudo, né? Imagino que talvez muitos pensem assim, mas por que você continua vendo essa série se você sabe que ela é toda de drama e tudo? Porque envolve Fórmula 1, né? Envolve Fórmula 1 e tudo que envolve Fórmula 1 automaticamente já tem, né? Já tem um pouco assim da minha autoestima, um pouco assim do meu gosto ali, de certa maneira ali, né? Mas eu falo a verdade pra vocês, ainda bem que eu estava enganado, pelo menos em relação ao episódio 4 em específico, eu vou falar daqui a pouco. Hoje eu vou falar do episódio 3 e 4, né? Bom, vou falar primeiro sobre o episódio 3, obviamente, nesse aqui na ordem, né, dos números e tudo, né. Lembrando, né, eu tenho que dizer a todos, né, minha opinião, tudo, né, posso estar certo, é aquela mesma frase de sempre, tá. Posso estar errado, mas é minha opinião e tudo, né, não há problema em expor minha opinião aqui. Sobre o episódio 3 relata muito, assim, sobre a liderança na equipe quando Hamilton for embora, né? É evidente de que há uma dúvida na Mercedes e para muitos ali na Fórmula 1 sobre a questão do George Russell, né? Eu honestamente, eu fiquei um pouco irritado nesse episódio. Não é irritado, eu não diria essa palavra certa. Eu diria um pouco confuso, porque é o seguinte, e também não tem muito jeito assim de fugir desse questionamento. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, o George Russell é um piloto que, na minha opinião, muitas pessoas ainda insistem em dizer que ele não é um piloto com uma dosagem de campeão, né? Inclusive tem até um sobrinho meu que é até muito fã dele, né? Se eu estiver vendo aí, um salve pra ele aí, né? Ele mora em São Paulo e tudo, João Pedro, o nome dele, inclusive. E assim, eu tenho a dizer assim que eu não sei de onde é que as pessoas tiram que ele é o George Russell, né? Seja esse piloto tão superestimado, sabe? E acho que nesse episódio, qualquer fã do George Russell ficaria muito irritado vendo esse episódio. Porque esse episódio expôs assim uma opinião, talvez não só dos jornalistas, mas do europeu por si só, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas botam fé no Russell, inclusive. Eu incluo nenhum desses caras que bota fé no Russell e tudo. E acho, inclusive, já falei vários vídeos já, que vejo ele, o Leclerc e o Norris como candidatos sim, para algum dia conquistar algum título, né? Eu já coloquei o Piastri, mas eu ainda estou naquela fase ali de estudando assim se ele tá nesse naipe ou não. Se bem que está mais do que outros, né? Mas enfim, falando sobre o Russell, né? E nesse episódio, cara, detona o George Russell. Detona, assim, fala assim como se o George Russell fosse um cara assim que não sabe liderar uma equipe, como se fosse um cara muito, como é que fala? Superestimado, né? Eu particularmente acho que não. Acho que para mim o George Russell já deu alguns indícios já de que ele vai ser um grande líder, né? Muito embora realmente há alguns momentos assim que o George Russell comete alguns erros e tudo mais, e isso é evidente, né? Eu até falei isso já tem muito tempo, no início de 2024, no ano passado inclusive, no início do ano passado, eu falei que o George Russell vinha de uma temporada sabática, uma temporada onde ele cometeu muitos erros e assim, eu quero teorizar de que tudo isso que falaram dele é mais sobre a temporada 23 dele, que realmente foi uma temporada muito ruim. Porque eu não considero que a temporada de 2024 dele tenha sido tão ruim assim, sabe? Não considero mesmo, né? Mas assim, aí ao longo do episódio vão colocando uma trama assim,
de que ele se superou, né? Superou as expectativas, né? E realmente, se a gente olhar bem, de certa maneira é verdade, né? Porque o Russell, com o passar da temporada, que ele vai se impondo e tudo, né? Ele começa um pouco assim... Na verdade, eu até diria assim, até que o Russell começou muito bem a temporada em relação ao Hamilton. O Hamilton foi melhorando na metade da temporada e o Russell voltou a melhorar na parte final, né? O Hamilton, ele teve um estágio ali na temporada, né? Numa batalha assim entre o Russell e o Hamilton, em que o Hamilton ele foi melhor, mas apenas em uma parte da temporada, e o Russell foi melhor em duas partes da temporada. Só que as pessoas, parece que elas não se esquecem que ele estava enfrentando ninguém mais, ninguém menos que Lewis Hamilton, né? A forma como no Drive to Survive relata, parece que ele está enfrentando o pior piloto do planeta, né? E não está conseguindo se impor diante desse cara que, né? Desse cara ruim que eu estou dizendo, né? Então, tipo assim, eu acho assim que foi tudo para fazer uma trama, para dizer assim que ele tem sim condições e tudo. E é isso que eu odeio um pouco na Netflix Drive to Survive, porque ela coloca muita pimenta no arroz. Ela coloca muita pimenta nesse arroz, né? Eu não sei se é esse ditado, né? Mas ela dá uma exagerada nas coisas e tudo, para um momento da temporada o piloto se comprovar. Ah, não, vocês estavam errados e tudo mais. Um exemplo disso é o que usaram da vitória dele na Bélgica, que inclusive foi desclassificado. A vitória dele na Bélgica é realmente muito bonita e tudo mais, mas será que é para calar a boca dos críticos? Eu acho que não. Assim, não sei, eu particularmente não acho isso, né? E mais uma vez, eu tenho que dizer... Não, vou deixar isso para um pouco mais depois nesse vídeo. Mas assim, é interessante como a Mercedes, ela realmente queria o Verstappen. Ela esteve a ponto de ter o Verstappen, mas dependia de um fator. O fator do Verstappen querer, que é o mais importante, né? É um sonho que o Toto Wolff tem e tudo, né? Várias vezes o Toto Wolff já expressou assim uma certa chateação assim assim, não é chateação, mas é tipo um arrependimento, né? Tipo um arrependimento assim de não ter ido adiante com o Verstappen e tudo mais. A Red Bull foi lá, pegou o Verstappen e hoje o Verstappen é o que é, né? E inclusive é sabido nesse episódio que ele e o Hamilton, né, o Toto Wolff e o Hamilton, tinham feito um tratado com ambos assim para o Verstappen não ir lá, né? Não ser contratado, né? Só que a vontade do Toto Wolff de contratar o Verstappen era tamanha de que ele estaria disposto a fazer isso aí, né? A descumprir esse acordo com o Hamilton que ele fez, né? E aí entrou vários homens na lista, assim como o próximo piloto substituto do Hamilton. Entrou o Alonso, entrou o próprio Verstappen, já dito, entrou o Sainz, né? Que na minha opinião foi muito descartado muito cedo, né? Foi muito descartado logo cedo assim pela Mercedes. Eu honestamente acho que para mim esse foi um grande erro da Mercedes, né? E aí retrata o que eu quis dizer agora há pouco, né? Que mais uma vez eu torno a insistir de que o Toto Wolff está superestimando esse menino chamado Kimi Antonelli. Não é no sentido assim de criticar o Antonelli nesse quesito assim que eu falo de superestimar, mas é mais naquela questão assim de que ele está falando demais de que ele é o próximo Michael Schumacher, que ele é o próximo Ayrton Senna, que ele é o próximo Max Verstappen. Cara, é um naipe muito grande, é muita responsabilidade fazer isso. Eu disse isso no vídeo do que eu penso dos novatos que vão estar agora em 2025 e tudo mais. É muita areia para esse caminhão. É muita areia, assim, é muita. Estão colocando uma propaganda em cima desse Antonelli, em especial o Toto Wolff, está colocando uma propaganda muito grande, que eu não sei se o Antonelli vai conseguir tudo isso, assim, porque é muita pressão. É uma responsabilidade muito grande que ele vai estar fazendo. E para mim, cara, o cúmulo da situação
tipo assim, o Toto Wolff ir numa corrida de GT, né, numa corrida dos carros GT, e lá, né, que os caras falam assim, nossa, 3 segundos, isso é rápido, isso é mais o que, coisa e tal, né, aí todo mundo, nossa, olha só, meu Deus, é inacreditável, tanto que esse menino é rápido e tudo mais, isso mais o que. Eu vou falar uma coisa, um relato para vocês, que é o seguinte, por que eu não acredito muito nessa parada assim de um piloto se dar bem em algumas categorias, e só porque se dá bem em outras categorias, vai se dar bem automaticamente na Fórmula 1. O Michael Schumacher, antes de ir para a Fórmula 1, ele participou dos protótipos, lá nos anos 80, né? Só que lá, ele não era lá essas coisas, né? E quando ele chegou na Fórmula 1, a conversa já foi completamente diferente. A gente viu, a história da Fórmula 1 viu quem era Michael Schumacher de verdade, né? Mas se a gente visse ele pelo que ele foi nos protótipos, ele não seria 1/3 do que ele foi na Fórmula 1. Então, é muito difícil você analisar um piloto, você vir com esse julgamento, de que ganhou todas as categorias que ele participou, ele foi campeão. Cara, beleza, tranquilo, até aí tudo bem, tá? Vários pilotos também tiveram essa proeza e tudo, e nenhum deles foi tão propagado igual o Antonelli está sendo. Então isso coloca uma expectativa em cima do Antonelli que eu não sei se na realidade ele vai conseguir mostrar isso na pista. Mesmo estando na Mercedes, que muito provavelmente vai ser uma 3ª ou 4ª força desse grid, desse ano, dessa temporada. Então, mais uma vez eu tenho que falar isso. Mais uma vez. Eu continuo numa insistência muito grande de que estão colocando muita areia no caminhão desse Antonelli. Não sei se essa frase é esquisita de se falar e tudo, né? Mas enfim, é isso que eu particularmente penso. E eu assim, odiei muito. Assim, não é que eu não gostei, mas assim, eu só achei que... Não sei, eu não achei muito legal esse episódio, né? Mas enfim. E aí vamos pro próximo episódio, que aí pra mim é o melhor até agora que eu vi, tá? Que é a contratação de Sainz, a decisão do Carlos Sainz. E o quanto isso foi algo que chegou a um ponto de ser irritante, né? Ao ponto que isso chegou ao ponto assim de trafegar, de parar o mercado de pilotos, né? Porque pela primeira vez na história de 2023 para 2024, o grid era o mesmo de uma temporada para outra, né? E muitos contratos expirariam esse ano de 2024, né? Então foi recheado de novidades quanto a isso. Então o Carlos Sainz sendo dispensado pela Ferrari meio que travou esse mercado, sabe? É tipo como se tivesse colocado uma pedra numa corrente, sabe? E a corrente ela não conseguisse progredir. O motor estava ali ligado e tudo mais, esquentando e tudo mais, mas não dava em nada. Porque tinha uma porra de uma pedra ali, tinha uma pedra no sapato, tinha uma pedra no sapato e dentro do sapato tinha uma pedra, né? E assim, é incrível nesse episódio, cara, o quanto é relatado o quanto a Williams queria ele. Nossa, a Williams, meu Deus do céu. O quanto a Sauber queria ele, né? Porque ela iria se tornar Audi e muito daquela questão assim do Carlos Sainz pai, né? O Carlos Sainz Senior ter uma ligação com a Audi, dava uma expectativa assim do quanto assim, das possibilidades do Sainz ir para a Audi, né? Eu achei muito interessante isso, né? Assim, mas e aí quando tudo estava encaminhadíssimo para ele ir para Williams, né? Porque ele e o primo dele, né? Que é o empresário dele, estavam todos decididos que ele iria para Williams, chega a Alpine, né? Para tentar negociar isso, né? Para tentar bagunçar e estender e atrasar ainda mais as coisas, né? E aí adivinha quem é que é o protagonista nesse episódio, assim, que coloca as caras aí pela primeira vez, inclusive, nosso querido Flávio Briatore, né? Que é o cara que tentou negociar com o Carlos Sainz, né? Vocês vão se perguntar assim, por que eu não curto muito esse Flávio Briatore? Eu gosto dele, mas assim, ele estar na Fórmula 1 é uma hipocrisia da própria Fórmula 1. Por quê? Porque ele foi afastado da Fórmula 1 na época para sempre, porque ele ordenou o Nelson Piquet Jr. a bater de propósito para o Alonso vencer lá em 2008. E desde então ele não estava na Fórmula 1, e às vezes ele ia, mas
como visitante, coisa à toa mesmo, né? E aí, cara, eu amo, assim, eu amo no sentido irônico, tá? Eu odeio isso, né? Quando tentam mafiosar, eu não sei nem se existe, não existe essa palavra, acabei de inventar aqui agora. Tentam colocar uma vibe de mafioso em determinados caras, né? Eles toda hora, eu não vi ainda, muito provavelmente vai ter isso, em algum momento vai ter eles colocando um homem mafioso, aquele homem sério, com óculos escuros, olhando não sei pra quê, alguma coisa ali pra tirar o foco dele da câmera, assim, né? Aquele olhar intimidador, com óculos escuros e tudo mais, né? Sempre tem um mafioso na Fórmula 1, né? Sempre tem. E o mafioso dessa vez foi o Fábio Briatore, né? Ai, que eu decido. Ai, é verdade que você decide as coisas quando você quer mesmo e tudo mais, isso mesmo que. Ah, quando eu quero, eu vou. As coisas têm que ser do meu jeito e tudo mais, né? Aquele personagem de mafioso, né? Que a Fórmula 1 ama em superestimar, né? Mas, enfim. Mas, assim, no mais, o Sainz acabou ficando com a Williams. Cara, e ficou muito esquisito o momento, né? Em que eles até fizeram uma parada muito estranha, né? Tipo um encontro de namorados, né? Que vão fazer amor pela primeira vez, né? Marca um encontro num quarto de hotel com vinhos ao fundo, né? Eu pensei assim, isso é um encontro ou um piloto assinando para uma determinada equipe? Ficou meio estranho, né? Mas então assim, sabe, velho, honestamente esse episódio assim, mas assim, eu gostei do episódio, né? Mas como sempre, superestimam demais alguns personagens e tudo, né? Agora, mais um personagem desbloqueado, né? E é interessante que na tentativa da Alpine, você não vê o Briatore falando uma vírgula com o Sainz, né? Mas você vê o Gasly tentando convencer o Sainz de que a Alpine progrediu, né? E o Sainz sempre questionando, se vocês estão tão rápidos assim, por que vocês estão lá no fundo, né? Tipo assim, sabe? Como é que você vai argumentar, né? E do lado da Sauber, como é que a Sauber iria argumentar, né? De que o chefe de equipe deles, né, Alessandro Bravi, né, é um excelente advogado e conseguiu colocar a Stake, né, a marca Stake, para estar presente em diversos países, né, porque tem países em que proíbe, né, porque ela parece que ela é de mercado de apostas, salvo engano aqui, tá? Ela é de um mercado de apostas e tudo mais, né, e isso é proibido em alguns países, né, expor o patrocinador e tudo, assim, esses mercados de aposta e tudo, e ele conseguiu arranjar uma maneira de driblar isso, né. Então, assim, cada um com seu super trunfo, né, como se diz, né. Mas eu gostei do episódio. Pra mim foi o melhor episódio aqui até agora, porque nada mais Fórmula 1 do que isso. Nada mais Fórmula 1 isso, né. E é interessante, assim, que até chegou até um ponto assim que ficou um tanto quanto chato essa demora do Sainz de decidir a equipe e tudo mais, né. E eu concordo, né, realmente. Ano passado todo mundo já tá ficando assim, tá, Sainz, qual é a equipe que você vai querer, velho? Tipo assim, você não tem muito mal o que escolher, porra. Você tem a Williams, né, que tá tentando se reerguer, e pra mim, eu gosto muito do Wallace, né, assim, eu vejo nele esse cara que parece que vai realmente, assim, ele me parece, assim, ser um cara, assim, que vai convencer, gosto da personalidade dele, assim, tudo, de que parece que é um cara focado em fazer a Williams voltar a ser a Williams que eu me lembro que era e tudo, né? Então eu gosto disso do James Wallace, né? E o Sainz tinha essa opção, a Williams, né, no caso, né? Tinha a Alpine, que nem sequer teria motor a partir do próximo ano agora, em 2026, ela não vai nem mais ser a Alpine. Cara, olha só, a Alpine vai deixar de ser uma equipe de fábrica e está se rebaixando a ser uma equipe de cliente, né? Tudo porque ela não conseguiu fazer um motor decente, né? Ela não se vê a competência assim para ser uma equipe de fábrica e se sujeita a ser uma equipe de cliente. Como é que um cara como o Sainz vai vir para uma equipe dessa, né? Que nem no motor ela se garante, sabe? E para a Sauber, né?
vai para a Audi, vai se tornar Audi, né? Mas até quanto tempo que a Audi vai demorar a ser a Audi que todo mundo conhece, né? Que vai ser aquela Audi que vence corridas, que vence campeonatos em todas as competições que ela vai. Assim, olhando agora, você vê um porquê que ele escolheu a Williams, né? Porque a Williams parece mais óbvio, né? Vai ser equipada com motor Mercedes, que muitos falam que nessa área de motor, já que a Mercedes não tem competência para fazer um carro com uma aerodinâmica boa, ou com um chassi bom, e que só funciona em determinadas temperaturas, essas coisas, eles têm que apelar para essa questão do motor, né? Que é o marketing deles e que fez eles dominarem por anos a Fórmula 1 de 2014 a 2021, né? Então assim, é aquela história assim de que o motor convence, né? Então é isso aí, senhores. São esses aí os 2 episódios, né? E um detalhe assim que eu até coloquei aqui nas observações aqui, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Você vai lá, você se dedica anos da sua vida para ser jornalista, para entrevistar pessoas assim, famosas e tudo, e você ser um jornalista de Fórmula 1 e tudo, mas ninguém sabe perguntar perguntas tão certeiras quanto as mulheres desses caras, né? A mulher do Christian Horner sempre faz as melhores perguntas para ele, né? Toda santa vez que ele está sendo a estrela da Netflix, a estrela do episódio. É sempre a esposa dele quem vai perguntar uma coisa realmente decente. É sempre a esposa do Toto Wolff, né? Quem sempre vai conversar com ele, quem sempre vai perguntar para ele. E quem é que você acha que vai ser o próximo substituto do Lewis em 2025, né? E a namorada do George Russell, né? Também perguntando as melhores coisas do mundo, né? Para ele e tudo mais, né? E assim, eu fico sempre pensando nisso, né, cara? Como ser a esposa ou ser a namorada desses caras estão acima dos anos de dedicação de diversos jornalistas de fazerem uma pergunta boa para esses caras, né? Assim, que fique bem claro, né, pessoal? Eu tô sendo irônico aqui, né? Porque é tudo um roteiro, né? Os caras da Netflix chegam nas esposas e namoradas desses caras e perguntam, e falam assim, ó, você vai perguntar isso aqui pra ele, tá? Porque você é a pessoa mais confidente dele e tudo mais, né? Pra pegar aquele ar assim de que você é a pessoa que ele tem mais convívio, tem mais intimidade pra desabafar e tudo, né? Tudo roteirizado, tá, gente? Tudo roteirizado isso, tá? Então é isso aí, senhores. É isso aí que foi o episódio 3 e 4 de Drive to Survive. Confesso eu que, pelas minhas expressões aqui, eu tô bem mais feliz vendo esse episódio, porque acho que foi, principalmente o episódio 4, que pra mim foi muito melhor do que todos que eu vi até então, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fortíssimo abraço a todos. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisinha, né? Mas no mais, acredito que é isso mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis.